e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, amados. Hoje o nosso devocional será no livro de João, no capítulo de número 8. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você pode estar se inscrevendo ainda hoje. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Não esqueçam de ativar ali o sininho para você receber as notificações de quando uma pregação devocional for colocado aqui no nosso canal no YouTube. Amém? Desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Diz assim, ainda discorrendo um pouquinho no assunto do último domingo, quando fora ministrado no livro de Números acerca de Moisés. Diz o seguinte, João 8. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega, apanhada em flagrante em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Vai e não peques mais. Eu aprendo algumas lições, tanto quanto a mensagem que fora ministrada no último domingo, no livro de Números, quando, capítulo 21, quando a palavra de Deus vai dizer que o povo hebreu, após ter falado mal de Deus e também de Moisés,
eles se dirigem a Moisés e vai dizer a ele: falamos mal do Senhor e falamos mal de ti também, Moisés. Ore ao Senhor para que ele tire do meio de nós estas serpentes. E a palavra de Deus vai dizer, o texto termina com Moisés orando pelo povo. E nós discorremos no assunto, falando de que Moisés, no capítulo anterior, no capítulo 20 do livro de Números, que ele havia perdido o direito de entrar na Nova Canaã, na terra prometida, por conta dele ter desferido 2 vezes contra aquela rocha que representa Cristo. Ele desferiu 2 vezes contra aquela rocha com força, com violência, porque ele estava sofrendo pressão de pessoas. Ou seja, ele se deixou levar. O erro que Moisés cometeu foi de ter se deixado levar pela pressão popular, pressão das pessoas, as murmurações das pessoas. E por conta da sua cabeça estar cheia de pressão de pessoas, murmurações, reclamações, queixas, ele acabou tomando uma atitude ruim, uma decisão ruim, por conta de pessoas. E por conta disso, Deus dirigiu-se a ele e disse que ele não entraria em Canaã, por conta dele ter ferido a rocha 2 vezes. Ou seja, Jesus ele não pode ser ferido 2 vezes. Ele foi ferido uma vez só, por amor de cada um de nós. Jesus ele não pode ser crucificado 2 vezes. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 21 que Moisés ele orou. Nós aprendemos isso no último domingo. Que mesmo ele tendo sofrido a dor da perda, o direito de não entrar em Canaã, ele continuou servindo, ele continuou orando por aquele povo. E baseado nisto, neste assunto, nós vemos o próprio Senhor Jesus nos dando também, nos trazendo aqui uma lição tremenda. É óbvio, é claro que Jesus ele não cometeu o erro que Moisés cometeu. Aliás, o nosso Jesus ele não cometeu nenhum erro. O nosso Senhor Jesus ele foi perfeito, ele é perfeito e sempre será perfeito. Aleluia. Em favor de cada um de nós. E ele nos traz aqui uma lição muito grande. Muito grande. E é bom lembrar, apóstola, é bom lembrar que as pessoas elas vão errar conosco. Sim. Né? Sim. Bem como nós também vamos errar com elas. Com certeza. Né? Porque nós somos passivos de erros e as pessoas que estão ao nosso redor também são passivas de erros e falhas. Você compreende? Então aquelas pessoas erraram, tomaram atitudes ruins contra Deus e contra Moisés, e Moisés também acabou tomando uma decisão, uma atitude ruim, baseada na pressão daquelas pressões erradas que aquelas pessoas também cometeram. Compreende? E Jesus aqui nesta passagem bíblica, no livro de João capítulo 8, nós observamos o quê? Nós observamos aqui novamente pessoas. Pessoas, cada um com uma pedra na mão ou mais, conduzindo uma mulher que fora pega em adultério, colocaram esta mulher no meio
no meio e disseram para Jesus: na lei de Moisés manda apedrejar quem for pego em tal situação. E tu que dizes? Vejam se isto não é uma pressão ou pressões de pessoas. Eles foram ali para testar Jesus ao mesmo tempo. E foram ali para pressionar Jesus. Pressionar Jesus a tomar uma decisão baseado naquilo que eles haviam acabado de dizer. Que na lei de Moisés mandava apedrejar. Eu fico imaginando, apóstola, se o nosso Senhor Jesus, ele cedesse à pressão popular, se ele cedesse à pressão pela qual aquelas pessoas estavam dizendo para ele, porque tudo que eles queriam é que Jesus concordasse com eles, dizendo: sim, manda apedrejar essa mulher. É verdade. Né? A pressão psicológica, pressão popular daquelas pessoas também veio para com Jesus. É verdade. Mesmo porque se ele cedesse à pressão, certamente aquela ali seria sentenciada a condenação daquela mulher. Mas louvado seja o Senhor que Ele conhece o nosso coração. Ele conhecia tanto o coração daquela que praticou o pecado, daquela que foi pega no adultério, quanto o coração daqueles que a acusavam. Né? Então, cada um deles ali teve a oportunidade de fazer uma autoanálise. Verdade. Né? Cada um daqueles que estavam ali, eles fizeram aquilo que a palavra do Senhor diz, que examinai a si mesmo. Né? Cada um se examinou, cada um olhou para dentro de si. E diante, né, daquele que é o justo juiz, diante daquele que ao mesmo tempo é o advogado, né? O advogado de todos os advogados. O advogado maior que é o nosso Deus. Então, defendeu aquela mulher, né? Verdade, não tinha nem como eles pararem para retrucá-lo ou parar para querer falar algo em defesa própria. Não tem como, né? Então, tiveram que sair de fininho, pegar a sua pedrinha, abandonar, deixar ali, do maior ao menor, do mais moço ao mais velho, e sair. É verdade. Deixando assim a absolvição para aquela mulher a qual o Senhor colocou e coloca, né, para cada um de nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Jesus, ele não cedeu à pressão das pessoas. Disse para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Não puderam te acusar. E ela disse: sim, Senhor. Jesus então disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Levanta-te, vai-te em paz e não peques mais. E daquele dia então, naquele momento ali então, aquela mulher, ela foi transformada pelo poder de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele não veio para agradar a homens. Ele veio para agradar o Pai. E ele nos traz esse ensinamento quando ele mesmo diz, a palavra de Deus nos diz que o que importa para nós não é agradar a homens, mas sim agradar a Deus. O que importa para nós não é agradar a homens, mas sim agradar a Deus. Quantas e quantas são as pessoas, presta muita atenção o que eu vou lhes dizer agora. Quantas e quantas são as pessoas que perdem empregos abençoados porque estão cedendo pressão de pessoas. Porque tudo que os invejosos querem é que você peça suas contas, que você saia
do local aonde Deus lhe colocou. Você está compreendendo? As pressões de pessoas virão. E você, meu amado, e eu e nós, não podemos tomar decisões precipitadas, baseadas em pressão daquilo que as pessoas estão falando. Quantos casamentos destruídos porque as pessoas estão cedendo à pressão familiar. Você está compreendendo? A família está pressionando o marido, pressionando a esposa a largar, a abandonar, a se separar. A própria família, pessoas, amigos, pressões de pessoas. Você não pode atender à pressão psicológica de pessoas. Você deve atender somente aquilo que Deus fala ao seu coração, meu amado. Quantas são as pessoas que estão saindo de igrejas, estão saindo de seus respectivos postos, as quais Deus confiou e colocou e confiou em tuas mãos? Quantas são aquelas pessoas que são usadas por Satanás, apóstolo, para dizer assim, você está naquela igreja ainda? É verdade. Você está fazendo a obra de Deus ainda? Você ainda está orando, buscando a Deus ainda? Olha como é que está a sua vida, ou seja, pressões de pessoas. Sim, às vezes a pessoa até fala, né? Quando você estava em tal lugar era melhor, olha como que era a sua vida e olha como que está agora, né? Pessoas que pressionam para estar caminhando e indo pelo mesmo caminho que ela, né? Eu costumo dizer que a gente não deve, antes da gente tomar o conselho de alguém, ouvir um conselho de alguém, a gente deve primeiramente olhar a vida daquela pessoa. Se verdadeiramente é uma árvore que dá frutos bons, né? Olha para a vida dela, vê se ela construiu algo que edificou, veja se a vida dela tem bons frutos, se ela apresenta bons frutos, se é uma pessoa que se encontra à beira do rio, né? Se é uma pessoa que está no caminho, não é verdade? Verdade. Porque às vezes a pessoa ela pressiona tanto para que você siga o mesmo caminho que mas ela mesmo às vezes nem faz. Mas ela não faz nada. Exatamente. Olha como é que está a vida dessas pessoas. Ela não faz, ela não anda, mas falar ela sabe. Né? Ela ou ele. Verdade. Independente. Então eu até acabei de escrever aqui agora, apóstolo, aqui, ó. Não tome decisões ruins baseadas em atitudes erradas de pessoas. Não tome decisões ruins baseadas em atitudes erradas de pessoas. Ou seja, que nem você acabou de falar agora. Às vezes as pessoas gostam tanto de pressionar os outros, mas a vida dela está toda errada. E muitas das vezes ela lança um conselho que aparentemente parece ser bom, né, para aquele momento que a pessoa está vivenciando, mas a intenção do inimigo, a intenção dela... não é que você se dê bem. Que está cheia de inveja, tem inveja até nos ossos, é ver você na pior, é ver você pior que ela, porque tem pessoas que preferem ver você para baixo do que para cima. Né? Vai lá saber qual é a intenção de tanta pressão para que você saia do emprego, para que você abandone o marido, abandone a esposa, para que você saia da igreja, para que você feche a tua empresa, para que você faça isso ou aquilo. Para que tantas pressões? Tem pessoas que falam, o seu marido, como que é? Como que ele te trata? Como que ele faz? Como que ele é em casa? Para que quer saber tanto? Né? E vai minando aos pouquinhos, daqui a pouco, você merecia coisa melhor, você merece isso, você merece pressão aquilo. Pressão de pessoas. Pressão. Né? Separa, se as coisas estão ruins agora, imagine depois, vai ficar pior, então sai daí, isso aí não é negócio para você, ninguém dá certo nessa pandemia, não vai dar certo para ninguém, não está dando certo para ninguém, não vai dar certo para você. Eu aprendo
a ouvir a voz de Deus, sabe? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Nananina não. Fosse assim, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, disseram: quem vocês querem libertar? Quem que vocês querem que sejam livres? Jesus ou Barrabás? E o povo gritava o quê? Barrabás. Solte Barrabás. A pressão de pessoas diziam: solta Barrabás. E soltaram Barrabás pela pressão de pessoas. E você? E o senhor e a senhora? Tem feito coisas para agradar a Deus ou para agradar a homens? Nós estamos aqui, por exemplo, para agradar a Deus e não a homens. Quando Jesus disse para Saulo, né, para ir para que seria Paulo, para que ele fosse até a rua direita, procurasse, olha aí, Ananias, Ananias, né? Exatamente. O Ananias povo, fosse lá isso, e orasse por ele. Sim. E Ananias falou para o povo que iria, o povo falou: não, mas Saulo é violento. Cadê exemplo? Saulo é violento, Apóstola, Saulo é sanguinário. a Bíblia é recheada de exemplos de pressão. Esse exemplo é muito forte. Exatamente. Porque muitos falavam, né, do velho homem de Saulo. As que era pessoas, né? perseguidor sanguinário, perseguidor de cristãos. Ou seja, as pessoas só viam defeitos em Saulo. O lado ruim. Lado ruim dele. Né? Mas Jesus já tinha Ou seja, restaurado. se Ananias fosse olhar a pressão das pessoas, ele teria ido? Não. Ele não teria ido. Não Ele teria. só foi porque Deus ordenou para ele ir. Exatamente. Você vai. E ele mesmo até disse: mas Deus é esse. O povo está falando dele. E Deus disse para Ananias: ok, eu estou te mandando você ir lá. Sim. Você vai orar por ele, as escamas vai cair dos olhos dele, ele vai voltar a enxergar e vai se converter ao Senhor. Exatamente. Porque para mim é um vaso de honra. Muito forte. Então, meu amado, eu não vou ceder à pressão de pessoas, eu não sou movido a isso. Você não pode ser movido à pressão de pessoas, sabe por quê? Porque se você for movido à pressão de pessoas, sabe o que você vai ser? Posso falar? Pode. Você vai ser uma marionete. Sim. Uma marionete. Quem vai estar guiando você não vai ser o Espírito Santo, mas serão pessoas. É verdade. Porque tudo que as pessoas falarem para você, você vai fazer. Isso. Como exemplo, né, quando eu andava com a minha avó, e sempre a gente ia fazer exames, né, que ela tinha alguns problemas de saúde. E eu sempre ia com ela, né, quando eu não podia ir, a minha prima ia. E sempre as pessoas, no meio do caminho, quando a gente não sabia o endereço, tinha o endereço na mão, mas a gente não sabia onde que era, o local. Então a gente sempre parava para perguntar para alguém, seguindo aquele ditado: quem tem boca vai a Roma, né? Mas nem sempre. Então, parava para perguntar para as pessoas e muitas delas falavam: vai vir à direita, depois à esquerda, depois ensinava tudo errado. Aí ia em outro, ensinava pior ainda. E a gente nunca conseguia, a hora passava e a gente nunca conseguia chegar no endereço certo. É igual isso aí, é igual. É a mesma coisa. A mesma coisa. Aquele que é conduzido por opiniões de pessoas, ele nunca chega ao objetivo certo. Roda, não chega a lugar nenhum. Exatamente. A rota vai ser sempre diversificada. Né? É igual o Waze, às vezes, que leva a gente para cada buraco, que é só Jesus para ter misericórdia. Né? Mas agora, quando você passa a ser dirigido, guiado, direcionado pela voz do Senhor, aí sim. Aí você estará no Mas é a voz de Deus. E chegará no objetivo. Voz de Deus, não é diz que me disse, não. É palavra de oramento de Deus. Aí sim. Aí a sua vida será abençoada.
Então eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Que sejamos guiados pela palavra de Deus e não por pressão de pessoas. Glória a Deus, para que você possa ter uma vida grandiosamente abençoada pelo poder de Deus. Não tome decisões ruins na sua vida baseadas em atitudes erradas de pessoas. Ok? Não tome decisão ruins ou decisões ruins baseadas em atitudes erradas de pessoas. O erro de Moisés foi ter cedido à pressão de pessoas e desferiu aquela rocha 2 vezes, perdendo o direito de entrar na Canaã. Jesus nos ensina que ele não cedeu ali à pressão popular daqueles escribas e fariseus, mas fez a vontade do Pai, que era de perdoar. Aleluia. Daniel não cedeu à pressão dos homens. Exatamente. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego. O fim foi a cova, mas Deus livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego a mesma coisa. O fim foi a fornalha de fogo ardente, mas Deus deu o livramento lá na fornalha de fogo ardente. O apóstolo Paulo, Ananias, teve que fazer a vontade de Deus e não dos homens. Porque se ele fosse fazer a vontade dos homens, ele não teria ido lá orar por Paulo. Você está compreendendo? Então, são muitas coisas. Isso abrange, abre um leque de um entendimento muito grande para as nossas vidas, amados. Elias, né, não cedeu também à pressão do exército, É, né? Verdade. De Jezabel e tudo mais, né? Enfim, são muitos. Embora depois ele tenha sofrido pressão das ameaças de Jezabel, parando lá no zimbro, quando ele disse, né, estou aqui por causa das pessoas que pararam de te adorar. Olha aí a pressão das pessoas. É verdade. Mas o Senhor esteve ali para reanimá-lo, dizendo para ele comer daquele pão, beber da água lá em Querite, para que ele pudesse ter a sua caminhada, que seria longa ainda. Glória a Deus. Né? Deus estava dizendo, Elias, você não pode ceder à pressão de pessoas. Se você ceder à pressão de pessoas, você não vai sair do lugar, meu filho. Então, meu amado, permaneça. Permaneça onde Deus te chamou, aonde Deus te colocou, porque Deus ele vai te honrar. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem tempo. O tempo é de Deus. Pertence a Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. No nome do Senhor Jesus.